De volta com o Bahia no Ar, são 6h40, a gente volta com uma notícia preocupante para nós soteropolitanos. Uma pesquisa divulgada essa semana apontou a nossa capital como a pior do país para se viver. Uma sensação que a gente já tem, mas a pior do país. A nossa equipe de reportagem circulou ontem pelas ruas de Salvador. Olha só o que nós encontramos. O que você encontra todos os dias também. Olha aí, olha para isso. Problemas de infraestrutura, segurança, habitação, que são alguns dos itens apontados por esse estudo, que também levou em consideração a acessibilidade, a saúde, a educação, a mobilidade urbana e o emprego. Esse levantamento foi feito com mais de 2.000 pessoas entre 18 e 74 anos em 21 capitais, através do envio de um questionário por e-mail. Foi considerada a situação nos últimos 5 anos. A situação é essa aí, ó. É até mais de 5 anos que a gente vê na cidade. A capital baiana ficou na pior colocação em habitação e mobilidade. E no segundo pior lugar em segurança, saúde e emprego, atrás de Maceió, Natal e João Pessoa apenas. Só no quesito educação é que os entrevistados disseram estar razoavelmente satisfeitos. E a gente leva uma greve agora de 97 dias dos professores da rede estadual. Pense aí, se isso está bom, imagine o resto. A administração municipal e a estadual, por sua vez, informaram que foram feitos inúmeros investimentos para melhorar a vida da cidade nos últimos anos, pois, pelo visto, não foram suficientes esses investimentos. O que a gente vê é isso aí, buracos na cidade, infraestrutura péssima, serviço de transporte precário. E Salvador, olha que vergonhoso título, a pior capital do Brasil para se viver. Foi a primeira capital do nosso país, né? A primeira cidade, a primeira capital do Brasil e hoje a pior capital para se viver. 6h42, que vergonha, viu? A gente está num momento agora, um momento político importante, tem eleições em outubro, então precisamos ficar atentos para tentar mudar isso aí, ó, para cobrar dos candidatos isso aí, ó, melhorias para isso aí, para que talvez no ano que vem, no ano seguinte, nos próximos anos, a gente consiga melhorar um pouquinho e valorizar e cuidar da nossa cidade como ela merece. Vamos dar um pulinho fora aqui do estúdio, vamos ver como é que está a movimentação do trânsito na capital baiana. Você que está saindo de casa, daqui a pouco essas são imagens da Avenida Garibaldi. Olha, trânsito intenso no sentido Iguatemi, embora não haja congestionamento nesse momento. No sentido inverso, quem vem do Iguatemi, do aeroporto e vem em direção ao centro da cidade, encontra o trânsito livre, completamente livre, não passou nenhum carro. Até o momento aí, 6h43, olha lá, vem o primeiro aí, o segundo. Trânsito tranquilo na Garibaldi às 6h43 da manhã. Você que vai pegar essa importante via da cidade, não encontra dificuldades. Vamos falar de esporte rapidinho? O estádio de Pituaçu ontem, lotado. Torcedores compareceram em peso para a partida do Bahia contra o Flamengo. O jogo foi disputado, infelizmente o tricolor não conseguiu evitar a derrota por 2-1 dentro de casa. Continua em situação bem complicada na tabela, viu? O time está na 18ª posição com apenas 7 pontos. A imagem dos tricolores reunidos antes da bola rolar já mostrava a vontade que o Bahia tinha de vencer. O primeiro tempo animou os torcedores, que viram uma correria danada em campo, com jogadas bonitas como esta de Kleberson, mas também de muitos passes errados. Gabriel, logo no início, animou a torcida com esse chute. Mas foi o lado rubro-negro que comemorou primeiro. Aos 30 minutos após cruzamento da esquerda, Tite corta errado, nos pés de Hernani, que não vacila e põe o Flamengo na frente, 1-0. O lado tricolor pôde comemorar 8 minutos depois. Gabriel recebe boa bola de Helder, entra na área em velocidade e dá um toquinho para Kleberson empurrar de carrinho. Tudo igual em Pituaçu. A situação ficou ainda melhor para o Bahia aos 43 minutos, quando Luiz Antônio faz esta falta em Mancini, recebe o segundo amarelo e vai para o chuveiro mais cedo. A galera do esquadrão foi para o intervalo comemorando. Na etapa final, com um jogador a mais, a coisa tinha que terminar bem para o Bahia, que pressionou e botou o Paulo Vitor para trabalhar. O time baiano tinha tudo para virar o placar, mas futebol é imprevisível. Ainda mais quando o árbitro complica o jogo e marca pênalti inexistente de Fabinho em Ibson. Reveja no replay. Renato Abreu, que não tinha nada a ver com isso, foi lá com categoria e marcou para o Fla. A partir daí, o rubro-negro carioca se fechou na defesa e não permitia que o esquadrão chegasse com perigo. Tite de cabeça perde boa chance e aos 48 minutos, Vander, em lance duvidoso, faz Pituaçu tremer com esse golaço. Mas só até o bandeirinha assinalar impedimento para o desespero do tricolor baiano, que perde mais uma e segue na zona de rebaixamento.
Pois é, mas o torcedor tricolor não se abate com essas derrotas, confia, acredita, tem mais de 4 meses de campeonato, quem sabe não melhora a situação, sobe um pouquinho nessa tabela, não é não? 6h45 agora, olha, um homem foi preso, um adolescente apreendido em flagrante, pouco depois de assaltar um ônibus intermunicipal no município de Simões Filho, aqui na região metropolitana de Salvador. Anderson Souza Santos, de 19 anos, olha ele aí, e um adolescente de 14 anos foram levados para a delegacia de Simões Filho. Os policiais militares conseguiram capturar esta dupla em uma praça da cidade pouco depois do assalto. Com eles, a polícia encontrou celulares e dinheiro que teria sido roubado do coletivo que fazia a linha Salvador-Camaçari. Olha, testemunhas não quiseram se identificar, mas contaram que a dupla entrou no ônibus por volta de 11 horas da manhã de ontem, ali no ponto da Brasil Gás, e 200 metros depois, eles anunciaram o assalto. As vítimas que prestaram depoimento reconheceram esses dois acusados. A delegada plantonista que registrou a ocorrência não quis falar com a nossa equipe de reportagem. Mais uma das vítimas, que não quis mostrar o rosto por razões óbvias, e um policial que participou da captura dos suspeitos, conversaram conosco. Veja só. Muito terror, todo mundo com medo, muita criança no ônibus também, pai com medo, e que não ia fazer nada com ninguém, que queria o dinheiro, que era para o motorista adiantar o ônibus. Até o motorista botou mais de 100 no veículo, um ônibus com 41 passageiros. Estavam todos os dois indivíduos armados, quebraram a câmera do ônibus e gritando, né, os passageiros, xingando. Visualizamos os dois indivíduos com as características parecidas com a que foi falada no rádio e efetuamos a abordagem quando foi encontrado as duas armas de fogo e também uma quantia de dinheiro no qual eles tinham efetuado o assalto lá no ônibus. E aí chamamos a viatura, comunicamos pelo rádio, foi quando chegou o reforço e conduzimos até a delegacia aqui de Simões Filho, a 22ª. Pois é, olha, você imagine, né, um jovem de 19 anos, um adolescente ainda, e um outro de 14 anos de idade. O que é que nossos jovens estão fazendo, minha gente? Estão aí assaltando ônibus? A gente vai ficar parado até quando assistindo a isso aí? As nossas próximas gerações vão também seguir pelo mesmo caminho ou estamos preocupados com a educação, com a cidadania dessas pessoas, o amor, o cuidado mesmo dessas crianças? Estamos preocupados? A gente precisa se preocupar, viu? Porque senão vai ser essa leva aí, ó. Vai ser cada vez mais cedo eles vão entrando para a criminalidade, o tráfico aí em todos os bairros periféricos, os bairros populares, que é a maior parte dos bairros de Salvador. E aí, vamos ficar de braços cruzados? Atenção aí, viu? 6h48, a informação que a gente tem que pelo menos 11 assaltos a ônibus aconteceram só nesse fim de semana. 11 ônibus assaltados em 2 dias. 6h48 agora, a violência por toda parte. As mulheres estão entre as maiores vítimas. Pelo menos 4.000 mulheres morrem por ano no Brasil, vítimas dos próprios companheiros. A violência dentro de casa, difícil que a polícia consiga evitar. Hoje tramitam na Justiça Baiana cerca de 15.000 processos nas 2 varas especializadas de combate à violência contra a mulher que ficam em Salvador e em Feira de Santana. Só que esses esforços ainda são insuficientes. Para buscar soluções para esse grave problema, no fim de semana aconteceu uma audiência pública na Câmara Municipal para discutir o assunto. 8 anos de convivência com um companheiro violento e agressivo. E ele me deu pontapé, ele quebrou minha clavícula, ele me deixou deficiente física. Cansada de viver sob o medo de novas agressões e com a possibilidade de pagar com a própria vida, Girlene resolveu dar um basta, denunciou o agressor. Mas apesar da atitude corajosa, ele não foi preso. Ele, por ser um funcionário de um lugar que tem advogados que pode defender ele muito, que tem grana para pagar, nada aconteceu para ele e ele está lá solto até hoje. Eu tenho um filho de 20 anos, que o meu filho tem problemas também, tá? Meu filho nasceu doente. A estimativa é de que na Bahia aproximadamente 20.000 processos estejam parados nas delegacias e varas especializadas. Casos como o de Girlene, em que muitas vezes os agressores acabam beneficiados pela lentidão da justiça. Esse não é o único problema encontrado no estado, que está na 8ª posição do ranking nacional da violência contra a mulher. Na Bahia, a cada 100.000 mulheres, 6 são assassinadas todos os anos. Aqui também é registrado o maior número de denúncias pelo Disque 180 do Nordeste. E a falta de estrutura dos órgãos de combate a esse tipo de crime no estado foi um dos principais problemas identificados pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que visita a capital baiana.
Nós queremos apontar e indicar soluções. Em primeiro lugar, a cobertura da imprensa, a solidariedade, a parceria com que os meios de comunicação se somam à nossa preocupação é o primeiro passo. Mas nós temos que, por exemplo, sugerir medidas eficazes, ampliar o número de profissionais da segurança pública. Secretários de Estado participaram da audiência pública com a comissão e reconheceram as deficiências, mas ressaltaram os esforços da Bahia para diminuir as estatísticas. Tivemos aí o acréscimo de praticamente 800 policiais civis nos últimos 4 anos. Temos um concurso aberto para esse ano, para 400 vagas, para fazer pelo menos uma redução desse déficit que nos aflige não só na área de defesa e proteção às mulheres, como em outras áreas também. A Bahia, devido à atenção que dá ao problema de defesa dos direitos da mulher, criou no ano passado uma secretaria específica, que é a secretária Lucinha, que tem feito um trabalho muito efetivo. A defesa dos direitos da mulher é, antes de tudo, uma questão de direitos humanos e de cidadania.